Fala galera, fala aqui o Highlando e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há mais ou menos uma semana eu publiquei um vídeo de compra de um novo console portátil. Eu já conhecia bem os consoles portáteis com Linux, passei para os consoles portáteis com Android, que eu também surpreendi bastante com as possibilidades, mas eu gostaria de experimentar consoles mais versáteis ainda. Estou falando de consoles portáteis com Windows ou SteamOS. Com base nisso eu cheguei a uma decisão e mais ou menos há uma semana eu estou com o Asus ROG Ally X. E eu gostaria de conversar com vocês, dar minha opinião real, mostrar um pouco aqui das funcionalidades desse console e te ajudar a responder a dúvida se o Asus ROG Ally X ainda vale a pena em 2026. Então, bora pro vídeo! Galera, tô aqui com o ROG Ally X, como vocês viram bem no início do vídeo, eu fiz o unboxing entre aspas, né, porque como disse, já está aberto, mas gente, o console tá praticamente novo, nenhum acessório foi aberto, então vamos fazer um unboxing parcial, porque quase tudo nele mesmo está ainda sem uso. Então aqui vem aqueles apoiadores para deixar o console na posição inclinada, que realmente é um papelão bem barato, que, enfim, não passa confiança. Portanto, nem usado foi pelo antigo dono e eu tô vendo que eu não devo usar também, mas vou deixar aqui caso eu precise. Vamos ver mais então o que é que tem na caixa, porque nada foi usado como eu falei. Aqui está somente o manual e mais nada, vou guardar. Aqui temos o carregador de 65 watts que está no plástico, inclusive, não foi usado nenhuma única vez, pois quem me vendeu já tinha um ROG Ally original e acabou por utilizar o mesmo carregador, então carregadorzinho no plástico. Eu nunca tive um carregador tão rápido, porque meus telefones, o mais rápido é o S25 Ultra, que é 45 watts, então nunca tive um de 65 watts, mas está aqui. Tem um novo carregador que provavelmente esse aqui eu vou usar, pelo menos para alimentar o ROG Ally X. Pessoal, parte da decisão de um Asus ROG Ally X foi relacionada ao processador. Eu diria que o preço e o processador foi o que me fizeram optar por esse console. Eu tinha inicialmente a ideia de outros consoles, como eu conversei no último vídeo, mas optei por esse Asus ROG Ally X, onde eu consegui achar uma boa oferta mesmo usada. Ele estava com menos de 2 ciclos de bateria, com pouco menos de 48 horas de uso no geral, e eu consegui encontrar uma bagatela de 450 euros com ainda mais de 2 anos de garantia. Eu realmente não esperava achar esse preço, mas olha, deu certo. Eu reconheço que eu tive sorte aí nessa negociação, pois geralmente o que você encontra do ROG Ally X é de 500 a 600 euros. Isso porque o aparelho foi lançado em 2024, na metade do ano, então já tem algum tempo de uso. Eu acabei encontrando com pouco uso e com um preço muito bom. O Asus ROG Ally X está equipado com o processador AMD Z1 Extreme. O ROG Ally do ano anterior, de 2023, tinha duas opções, com o Z1 e o Z1 Extreme. Contudo, ele recebeu um upgrade muito legal de memória RAM, passando de 16 GB para 24 GB. E essa memória adicional faz muita diferença, pois estamos falando de um console portátil com vídeo integrado. Então parte da memória aí do sistema está alocada na placa de vídeo. Além disso, tivemos melhorias aí de armazenamento, que duplicou de 512 para 1 GB de SSD, e sabendo do cenário caótico que nós estamos de preços de memória e SSD altíssimos, eu quis optar por um console que eu não precisasse fazer esses upgrades. Ainda mais, pois as memórias são soldadas, você não tem como alterar, você só pode alterar o armazenamento. Mas 1 TB aí já dá para desenrolar, pois ele também conta aqui com a entrada de cartão de memória. E enquanto no ROG Ally 2023 houveram diversos problemas de cartão de memória sendo danificados devido ao excesso de calor, devido ao posicionamento do slot, isso foi resolvido no ROG Ally X, então é algo que você não tem que ter preocupação. Eu já coloquei aqui um cartão UHS-2 da Samsung Pro, de 256 GB, então ficou muito bom. Então tem um armazenamento adicional, onde eu estou colocando nos cartões basicamente as ROMs de emulação. Enquanto jogo de computador, enquanto eu tenho espaço, estou colocando mesmo armazenamento interno. E uma questão interessante também que houve de melhoria de 2023 para 2024 foi a ergonomia. O Asus ROG Ally X tem essa parte de pegada mais protuberante comparado ao modelo 2023. Então, apesar de seu peso de ser aproximadamente 700 gramas, ou seja, mais do que 3 R36S, o peso é realmente notável, mas a pegada é muito boa. Não é boa como um Steam Deck, todo mundo elogia demais, mas eu achei o tamanho da tela, na minha opinião, que é uma crítica de muitos outros usuários de consoles portáteis, a tela de 7 polegadas IPS eu achei muito boa em termos de tamanho.
Enquanto o Lenovo tem 8 ou mais de polegadas, acaba sendo também muito mais pesado e volumoso. Então eu achei o tamanho da tela muito bom. Seria ótimo se tivesse OLED, como o Steam Deck ou como o meu Retroid Pocket G2, mas por enquanto eu estou muito satisfeito com essa tela de 7 polegadas, pois apesar de ser IPS, é um IPS de boa qualidade, então zero preocupação. E eu já apliquei então uma película fosca, vou mostrar agora para vocês. Pessoal, e um dos acessórios que eu já comprei para o ROG Ally X é uma película de vidro dessa marca aqui, a mesma que eu também comprei uma case de proteção, né? E já eu mostro para vocês. Primeiro vamos aplicar a película e depois eu mostro para vocês a case de proteção, né? A case de viagem, né? Posso chamar assim também. E outra melhoria pequena que teve relacionada ao modelo anterior foi relacionada aos sticks. Eles estão um pouco mais resistentes, não são Hall Effect, mas eles estão mais resistentes que o modelo anterior, que havia muitas críticas sobre o fato dele ser molenga. Aqui na traseira, os botões aqui, o M1 e M2 são configuráveis, também estão bem menores aqui na versão ROG Ally X. E como vocês podem ver, gente, tá novíssimo. Foi utilizado por 2 únicas vezes. Eu dei muita sorte mesmo nessa busca, pois eu estava para comprar o ROG Ally original, um preço um pouco mais barato, né, 300 euros, mas acabei por achar esse aqui por 450 e é mais potente, mais novo, com mais tempo de garantia e dei a sorte de estar novíssimo. E como eu disse inicialmente, esse vídeo vai ser só de impressões iniciais, então eu vou ter que configurar o Windows, depois volto aqui para dizer o que é que eu estou achando do aparelho. Pois eu vou precisar de alguns vídeos, eu acho, para aprender mais sobre consoles portáteis Windows. De sticks, apesar de não serem Hall Sticks, são muito elogiados, mas pelo que eu vi nos vídeos é bem fácil de trocar. Como está em garantia, não vou me preocupar com isso. Mas no futuro provavelmente é um upgrade que eu possa fazer. Os D-pads estilo Sega, não são do meu agrado. Mas enfim, só testando para saber em jogo. E os botões, há uma reclamação constante que eles são muito barulhentos, que parecem plástico barato. Então sim, eu tô achando bem barulhento. Agora que parece plástico barato eu não sei, até porque eu tenho vários outros consoles portáteis mais baratos que aí sim parece plástico barato. Os botões são bons ao toque aqui. Aqui 2 portas USB, uma aqui indicada para o carregamento, né, e outra para o Thunderbolt, se eu não estou enganado, mas eu vou aprender isso mais com o tempo. Controle de volume, uma entrada para cartão de memória, que eu vou utilizar assim. Vou finalmente abrir essa caixinha aqui que eu tinha comprado já na expectativa de usar no console bem top de linha. Botão de ligar aqui, tem também um leitor de digital, que isso aqui é bem legal. Temos também a entrada de fone, que não é muito usada hoje em dia, a entrada, né, clássica, mas olha, é melhor ter do que não ter. Isso aí eu não posso discordar. E aqui na parte traseira não temos nada. A dissipação de calor está toda aqui, pelo que eu entendi. São 2 coolers aqui posicionados, se eu não estou enganado. Eu vi vídeo de desmontagem, eu gosto sempre de aprender bem sobre esses consoles portáteis, caso um dia eu tenha que fazer manutenção, né? Mas esse aqui eu espero que não seja o caso por muito tempo. Então eu vou só aqui fazer o primeiro boot, vou configurar o Windows e depois eu volto. Antes de falar de desempenho em jogos, eu gostaria de abordar sobre o Armoury Crate, que é essa aplicação da ASUS, que é carregada inicialmente quando você carrega o sistema operacional, ela abre automaticamente, mas você também pode ativar por meio desse botão. Ela vai ser um launcher que vai apresentar os seus jogos no momento instalados. Você pode também linkar outras plataformas de jogos, colocar suas favoritas. Eu ainda estou configurando e trazendo jogos, né? Então ainda está com pouca coisa, mas vai melhorar com o tempo. Mas algo bem interessante é nessa opção aqui de configurações, onde eu vou fazer um vídeo à parte com algumas dicas de configuração, pois aqui tem muita coisa, vai deixar o vídeo ainda mais extenso, mas eu gostei muito desse launcher, eu acho que eu posso chamar assim. É um launcher que vai carregar seus jogos e agregar, né, deixar todos em um só local, além de várias outras configurações relacionadas ao console portátil. Outra coisa que é muito interessante é o Command Center, então eu vou fechar aqui o Armoury Crate, e vou agora aqui no ícone da esquerda, que é o Command Center. O Command Center são vários cards com atalhos que você pode ativar os perfis de TDP, né, que é o gasto maior de energia, com maior desempenho. No momento eu estou com o TDP Silent de 13 watts, que é o mais fraquinho, deixa ele bem silencioso, mas para jogos leves como Hades, por exemplo, ele aguenta tudo muito bem no Silent.
Tem esse modo mais pesado que é o Turbo. Eu criei um modo manual que eu vou abordar em outro vídeo de configuração. E também quando você conecta aqui para carregar, ele automaticamente vai para o Turbo e eu acho que ele puxa 35 watts, se eu não estou enganado. Então tem vários atalhos aqui que são importantes na sua utilização. Você pode customizar tudo direitinho, mas como eu disse, eu vou deixar isso para outro vídeo, pois vai ficar muito extenso. Outra coisa interessante aqui no Command Center é que você tem esse controle de brilho facilmente ou um controle de som, sem ter que vir aqui no meio do jogo, ter que minimizar, clicar aqui no Windows e fazer as configurações aqui. O Command Center ele funciona como overlay, você está jogando, você pressiona, vai aparecer essa tela por cima e tem muito mais coisa, tem mais opções aqui, mas como eu disse, eu não vou prolongar mais ainda o vídeo. Então bora lá para uma rodada de teste de jogos. Eu já testei alguns jogos que eu instalei, todos eles foram utilizando a bateria mesmo, então se você quiser a potência máxima, você vai ter que carregar e ele vai ficar ainda mais performático. Então, o que eu posso dizer é que ele rodou melhor do que eu esperava. Pessoal, e algo bem legal, quando você abre um jogo através do Armory Crate, ele vai te permitir selecionar perfis já pré-definidos e otimizados para aquele jogo, então algumas configurações já vão estar lá, isso é uma mão na roda para você que só quer pegar e jogar. E como vocês podem ver até o momento aqui dos testes, a maioria dos jogos está rodando de forma muito boa, até porque a maioria são jogos leves. Mas eu vou avançar um pouco mais até chegar em Baldur's Gate 3, que foi o jogo mais pesado que eu testei. E voltando para a emulação, até porque o Cuphead, o primeiro jogo que você viu, já era no Eden. Estamos aqui com Zelda Breath of the Wild no Eden também, e ele rodou obviamente bem melhor que o Retroid Pocket G2, afinal, né, o processamento do ROG Ally X é bem mais poderoso. E foi bem interessante, eu também fiz algum teste com o PlayStation 3 e rodou bem melhor mesmo do que o G2. Mas enfim, vamos passar porque ainda tem mais testes. Mas agora sim chegamos no desafio real. Baldur's Gate 3 é um jogo bem mais pesado, e mesmo com as configurações já recomendadas, não ficou uma experiência muito satisfatória, ficou com muitos lagzinhos, micro lags, então eu tive que ajustar ainda mais as configurações. Procurei um guia de recomendação de configuração para ROG Ally, baixou ainda mais a qualidade. Não fica ruim numa tela de 7 polegadas, isso daí é indiscutível. Mesmo assim, não ficou tão fluido quanto no computador ou no PlayStation 5. Então dá para ter a experiência sim de jogos pesados, mas você vai ter que trabalhar aí naquelas configurações mais adequadas ou partir para o carregamento. Se ele estiver sendo carregado enquanto você está jogando, a performance já fica bem melhor. Há também o Xbox Full Experience, que já vem nativamente na nova linha, a ROG Xbox Ally já vem com o Xbox Full Experience instalado, mas você pode instalar na versão aqui anterior, no ROG Xbox Ally, e eu não vi tantos benefícios, eu pesquisei bastante e vi que assim, ele reduz cerca de 1 a 2 GB de uso de memória RAM, pois ele inicializa o sistema com uma forma mais reduzida do Windows, vamos dizer assim, com menos serviço em segundo plano. Se você quiser alterar para o Windows e quiser voltar para o Xbox Full Experience, você acaba tendo que reiniciar para ter total otimização de performance. E eu nem quis instalar aqui. Eu até fiquei satisfeito com o Armory Crate, que é o software aqui da Asus, e na minha opinião não justifica trocar para o Xbox Full Experience, até porque eu não gostei muito do visual. O SteamOS tem um visual muito melhor, na minha opinião. Dá para instalar SteamOS aqui, você vai precisar trabalhar um pouco mais essa questão de software, mas nem toda a minha biblioteca está no Steam, boa parte não está na verdade, e para mim que quero ter mais liberdade no sistema, testar também alguns jogos com anti-cheat, eu acabo precisando do Windows, e eu também não acabei encontrando nenhum grande problema nos títulos que eu testei. O jogo mais pesado que eu testei foi Baldur's Gate 3, que já tem alguns anos, mas sim, um jogo pesado, e ele conseguiu rodar bem no low, né? A maioria desses jogos mais pesados, esses consoles portáteis vão rodar bem na qualidade baixa, pois você colocar na qualidade alta, você vai usar um TDP muito grande, você vai ter algum benefício de FPS sim, mas a bateria vai se embora muito rápido. Aí também é o que você tem que perceber o que você prefere, se você prefere autonomia de bateria ou prefere um melhor desempenho. Então se for para ter um melhor desempenho, deixa ele no dock, deixa ele carregando, coloca um controle, liga na TV, liga no monitor, você vai tirar mais proveito aí do desempenho.
Mas se você quiser melhor autonomia, você vai ter que reduzir sim os gráficos. Isso daí é comum em todos os consoles portáteis, até porque você está tendo uma otimização aqui de espaço, né? É um tamanho muito reduzido comparado a um laptop ou um desktop game, of course. E obviamente ele não vai ter o mesmo desempenho. Você está pagando mais caro, até porque se você for comparar o valor desse aqui com um laptop no mesmo valor vai ser muito mais poderoso. Você está pagando a mais pela portabilidade. Não é tão portátil que você possa colocar isso no bolso, mas bem, é portátil, você consegue colocar numa case de transporte, é muito confortável para você jogar em casa quando você não está no computador. Ele acaba por te dar uma possibilidade de jogatina que você nem imaginava, pois agora você tem um computador completo nas suas mãos. Isso daí foi muito legal, mudou a minha forma de jogar, principalmente alguns jogos indies que estavam lá engavetados. Então estou me divertindo muito com alguns jogos e no momento eu estou preferindo muito mais o Asus ROG Ally X do que o Retroid Pocket G2. A única questão do Retroid Pocket G2 para mim é a tela. OLED é melhor, é indiscutível, né? OLED é uma tecnologia superior a um LCD IPS, mas eu estou muito satisfeito com as possibilidades aqui do Windows, porque eu já sou muito de fuçar em Windows e otimizar e acabou sendo uma coisa mais fácil para mim. Então, por falar nisso, você que não quer ter um trabalho grande de configuração, o Steam Deck ainda é a opção mais recomendada. Ele já vem com o sistemazinho completo, pensado na Steam, pensado em menos configurações, pois os consoles portáteis com Windows acabam te dando um trabalho muito maior de configuração. Você tem que deixar redondo, pois o software que já vem pré-instalado não é suficiente, você precisa realmente fuçar, e por isso que eu vou lançar um vídeo depois, em seguida, sobre uma configuração que eu fiz aqui no meu ROG Ally X logo de início, para não deixar esse vídeo ainda mais longo. Mas aí me diz você, o que é que você achou do Asus ROG Ally X? É um console portátil que você compraria? Ou você prefere o Steam Deck? Ou você prefere um Legion Go S, um Legion Go 2? Assim, é bem mais caro, mas sim, tá aberto a possibilidades. E eu gostaria de saber a tua opinião e também me dar dicas aí de jogos que eu possa testar e passar a performance para vocês. Caso já tenha um jogo, fica mais fácil, senão eu vou ter que esperar ganhar uma oportunidade aí de promoção para comprar, ou então ver se tem no Game Pass. Por falar em Game Pass, antes de encerrar aqui o vídeo, eu vi que esse console, eu não sei se é uma oferta mundial, mas acredito que seja assim. Ele vem com 3 meses gratuitos do Game Pass. Então fica aí a informação, caso você queira testar jogos mais pesados, pega esse trial aí de 3 meses, eu ainda nem comecei a ativar o meu, ainda vou fazer isso depois, e assim você consegue testar mais jogos. Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao fim, quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo e se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal, e até a próxima!